Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E com essa alegria no ar, hoje está todo mundo tão feliz. Nós vamos dar início às atividades dessa tarde. Nós vamos convidar a Joelma para fazer a leitura da mensagem. Em seguida, a Carla vai fazer a oração inicial e depois nós iniciamos os estudos. Hoje o Livro dos Espíritos com o Hélio e em seguida o Evangelho com o Francisco. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde, meus irmãos. Que possamos então conservar esse frescor que está dando para sentir aqui, Espero que quem estiver assistindo em casa também possa, estar com essa leve brisa e que a gente possa então refletir um pouco sobre essa mensagem recebida aqui na casa. Que a luz do mais alto nos ilumine sempre. Nem a sua felicidade é responsabilidade do outro, nem a sua infelicidade é culpa do outro. Nós somos responsáveis por nossos destinos. Nós somos responsáveis pelo que acontecerá conosco. Não devemos atribuir a ninguém o que acontece ou deixa de acontecer em nossas vidas. Somos construtores do amanhã. Ontem edificamos a casa em que estamos hoje. E continuamos sempre a construir o nosso amanhã. Podemos receber ajudas e orientações, mas ninguém caminhará por nós. Ninguém viverá por nós. Muitas vezes parece cruel se analisarmos sem reconhecer a justiça e a bondade de Deus. Parece que o Pai castigou seus filhos com dores e dificuldades, mas são apenas oportunidades para que aprendamos o que deixamos para trás. A nossa vida é uma sucessão de fatos intimamente interligados, aonde um conduz ao outro. Se buscamos a felicidade, plantemos felicidade. Se plantarmos prazeres materiais, colheremos isso. Meus filhos, guardem bem, a nossa felicidade é obra nossa. Trabalhemos por ela. Muitas vezes, reconheço, é difícil, mas são necessários a abnegação, o entendimento das leis de Deus, deixarmos de lado a vaidade, o egoísmo e as mesquinharias do dia a dia, para que possamos pensar e trabalhar no amor, na caridade, enfim, construir um amanhã melhor. Essa é a meta de todos. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde, meus irmãos. Então, nesse clima de serenidade, de paz, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e mente. E neste momento, Pai, pedimos a sua proteção de nossos anjos de guarda, anjos protetores, que eles possam estar ao nosso lado, nos intuindo sempre ao caminho do bem, e que possamos, nesses instantes, ter nossas mentes abertas para entendermos tudo aquilo que aqui será dito. Amado Mestre, que nesses instantes de paz, o Senhor esteja presente, não só, Pai, neste momento, em todos os momentos de nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus se faça presente em nossos corações. Hoje, mais um domingo, vamos continuar o livro, dos Espíritos, a explanação das questões, começando hoje pela questão 462.
no capítulo 9, da segunda parte do Livro dos Espíritos, da intervenção dos Espíritos na matéria e em nós, né? Na semana passada, o Francisco continuou, né, Francisco, da questão 459 até a 461, na qual Kardec vinha perguntando, né, se os espíritos influenciam nós nos nossos pensamentos e em nossos atos. E o Kardec, os espíritos, vieram dizendo que influem tanto que de ordinário são eles que nos dirigem, que estamos constantemente sendo bombardeados, entre aspas, por pensamentos dos espíritos que nos cercam. E aqui, aos poucos, à medida que a gente for estudando, nós vamos percebendo que cabe a nós, ao nosso livre-arbítrio, a separar esses pensamentos que nós vamos acolher ou os pensamentos que vamos dispensar. E para que nos cerquemos sempre de boas influências, que nós devemos, nós mesmos, elevarmos os nossos pensamentos, as nossas vibrações. Para afastar os espíritos ruins, devemos aproximar os bons. Como que aproximamos os bons espíritos? Através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos esforços para estarmos sempre comungando dos ensinamentos do Cristo, através dos nossos esforços, do nosso empenho em nos melhorarmos. Os bons amigos de luz, os nossos anjos guardiões, vão observar isso e vão nos intuir quanto a melhor resolução. Mas estamos sempre à deriva desses amigos espirituais ou dos espíritos que ainda comprazem no mal. Quando nós temos consciência do bem e dos nossos atos, nós basicamente tomamos a rédea para nós. E então começamos a fazer escolhas conscientes, escolhas essas que vão nos colocar no caminho bom ou no caminho ruim, dependendo das nossas escolhas. Seguindo na questão 462, Kardec pergunta aos espíritos: é sempre dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Ou seja, Kardec levou para um outro nível essa questão da intervenção dos espíritos. Kardec perguntou o seguinte, vamos resumir: os homens de gênio, pensem em homens brilhantes, espíritos que vieram trazer verdadeiras revelações, seja na área da ciência, de forma geral, na área social, homens que realmente mudaram alguma coisa, que vieram com essa missão. Esses homens tiraram as ideias que mais tarde nós vemos, né, os seus atos dentro de si, seu próprio espírito trouxe consigo essas ideias, ou essas ideias foram sopradas, entre aspas, pelos espíritos que os acompanhavam? De quem de verdade, né, é a autoria desses grandes feitos? E os espíritos respondem: algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas vezes, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para uma inspiração. Fazem assim sem suspeitarem uma verdadeira evocação. O que os espíritos estão dizendo aqui? Que boa parte das vezes os homens, esses homens de gênio, eles já trazem consigo ideias inatas do que vão fazer mais tarde. Mas, de vez ou outra, tem aqueles espíritos que, por se acharem bons, sugerem outras ideias que cabe ao jugo desse espírito encarnado separar o joio do trigo, aquilo que de fato é uma ideia séria daquilo de que não é uma ideia
verdadeira, uma ideia que realmente vai dar um resultado positivo. Dentro dessa questão, meus amigos, Kardec faz um comentário. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de os conseguirmos, como nos concedeu de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Ou seja, nem sempre é fácil distinguirmos um pensamento nosso, propriamente nosso, de um pensamento dos espíritos. O que nós podemos fazer para conseguirmos distinguir esses pensamentos? Passar sempre aquele pensamento pelo crivo moral da lógica e da razão. Sempre termos conosco esse costume, esse hábito de questionarmos. Não questionarmos, esse pensamento é meu ou do espírito? Não, questionarmos a produtividade desse pensamento. Questionarmos se esse pensamento vai fazer melhor o outro, se vai beneficiar aquele ou a mim mesmo, mas se beneficia a mim, prejudica alguém. Passarmos por esse crivo. Porque se beneficia única e exclusivamente a mim, mas prejudica o meu irmão, é um pensamento positivo? De forma alguma. Está dentro da lei de amor, justiça e caridade? De forma alguma. Então descartemos. Agora, se é um pensamento que pode ajudar o irmão, que pode me ajudar e me ajudando o próximo, já é um pensamento que merece uma melhor consideração. Meus irmãos, é tão lindo isso, porque o que sempre vai nos dar um norte é essa moral de Cristo, fazer ao próximo o que gostaria que o próximo fizesse consigo. Quando nós tivermos isso já imbuídos e automaticamente dentro de nós já teremos aos poucos uma certa elevação e facilidade de conseguirmos separar uma coisa da outra e de fazermos escolhas mais acertadas. Dentro da questão 462, a gente estava preparando, estudando e olhando, vendo o que poderíamos trazer, buscando mais conhecimento, e nos deparamos com um comentário de um espírito chamado Marimés. E esse espírito vem nos dizer como, dentro da questão 462, como os homens de gênio recebem essas influências. E o espírito, ele mostra as diversas formas como os espíritos aqui encarnados recebem a influência dos espíritos lá no plano espiritual. Que ele fala de uma forma muito clara e nos abre muito a mente. E achamos interessante trazer aqui para nós. Fazer só uma leitura breve. Quando os homens encontram as equações de um plano que beneficia a humanidade, desse plano já existem em dimensões espirituais que escapam à consciência humana. Os espíritos encarnados têm o trabalho de perceber, de buscar na fonte geratriz o que lhes traz conforto e bem-estar. Os chamados inventores do mundo, em muitos casos, visitam em sonhos os planos espirituais e lá aprendem a ciência. Voltando ao corpo, passam a pensar, lembrando em sequência o que já existe há muito no mundo da verdade, ou seja, no mundo espiritual. Aqui, o espírito Marimés, ele nos leva à seguinte reflexão: não somos espíritos criados aqui na matéria exclusivamente. Nossa verdadeira vida
é a vida espiritual. Os espíritos encarnados que têm por missão, mesmo que inconsciente, trazer uma nova descoberta, muitas das vezes, os amigos espirituais que assumem essa responsabilidade em ajudá-lo nessa nova empreitada, vamos colocar assim, vêm em sonhos. Muitos gênios, a gente pode pegar na história, tem muitos que dormem com uma dúvida, dormem com uma questão na cabeça: nossa, como vou fazer isso? E aqui na resposta eles falam mesmo, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Eles chamam para si essa questão. Quando dormem, eles podem se encontrar com os seus amigos, com os amigos espirituais, e ali terem uma conversa. E talvez nessa conversa, se não tiver resposta já clara, mas já tem um norte, já tem um local para se guiarem. E através dos sonhos, muitas vezes, vêm então grandes revelações. O espírito volta para o corpo, acorda no dia seguinte, acorda com aquela reminiscência, com aquela lembrança do que estudou, do que viu, do que conversou no plano espiritual. E aí ele começa a traçar as primeiras respostas e começa a refletir sobre aquilo. No momento em que ele vai refletindo sobre aquela resposta que veio em sonho, muitas das vezes, tem também as inspirações, tem também as intuições que os espíritos trazem, os espíritos que ali o acompanham, e muitas das vezes ali saem resoluções lindas, que mais tarde podem vir contribuir para a ciência, para a tecnologia, para a medicina. E dessa forma vão surgindo novos e novos conhecimentos, que se surgem porque estão na hora de surgir. E assim vai se dando o desenvolvimento do nosso planetinha, ainda pequenininho. Kardec, então, na questão 463, ele faz a seguinte pergunta: disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato essa afirmativa? Ou seja, aquele primeiro pensamento que nos surge, aquele pensamento é joinha, aquele pensamento é bom, está tudo certo. Os pensamentos seguintes seriam já influências de espíritos levianos, brincalhões. É certo a gente pensar assim? Kardec questiona. Os espíritos então respondem, olha que interessante a resposta: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Ou seja, a responsabilidade é nossa. Porque se nós estamos imbuídos do bem, de nos melhorarmos, de fazermos sempre a autorreflexão, estarmos sempre buscando o nosso aprimoramento, a elevação do pensamento, as boas ações, fazermos ao próximo o que gostaríamos que fosse nos feito, então os primeiros impulsos de uma pessoa que já se vigiar e orar, e jamais esqueçamos, de uma pessoa que se vigia, será bom esse primeiro impulso, se ele souber fazer a escolha certa. Depende sempre de nós. Parece muita responsabilidade, mas isso é incrível, é uma ferramenta incrível, o nosso livre-arbítrio, o poder de nós estarmos sempre querendo nos melhorarmos. Nos melhorando, atraímos os bons espíritos. Então, a chance do primeiro impulso, do primeiro pensamento ser legal, é grande. Legal isso, né? Eu achei incrível quando eu li isso. Continuando, questão 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Como que eu vou saber se aquele primeiro pensamento foi um espírito legal, que nos quer bem, quer a nossa evolução, de um pensamento que é um espírito que não nos quer bem, de um espírito que quer nos afundar, parece pesado, mas não quer a nossa evolução? Os espíritos então respondem, e mais uma vez a resposta vem para nós. Estudai o caso.
Os bons espíritos só para o bem aconselho, compete-vos discernir. Ou seja, mais uma vez, pega aquele pensamento que veio, aquela sugestão, passe aquela sugestão para o crivo da lógica, da razão e da moral. Ah, mas eu não sei muito bem se isso é bom ou ruim. Faça sempre a seguinte pergunta: se fosse Jesus, como ele procederia? Ah, mas Jesus está muito longe. Mas é o nosso guia e modelo. Ele é a nossa referência. E lembrem sempre: façai ao próximo o que gostaria que vos fizesse. Se esse pensamento que me veio não vá prejudicar ninguém, muito pelo contrário, vai ajudar aqueles que estão à minha volta, vai me ajudar, vai me beneficiar, mas sem prejudicar ninguém, que mal há? São sempre questionamentos nesse sentido. Lembrando que estamos sempre vivendo em sociedade. As nossas atitudes influenciam e implicam no nosso próximo. Devemos sempre ter esse discernimento. Acho que já viu. Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui, lembrando sempre que as nossas escolhas dependem de nós. Não interessa se aquele pensamento veio de um bom espírito ou de um mau espírito. O que depende sempre é as nossas atitudes. Não importa se foi esse ou aquele espírito que trouxe o pensamento, o que importa é o fruto que vem daquilo. Se olharmos para aquele pensamento, para aquele fruto, para aquela mensagem que nos chega e vermos que é uma boa mensagem que vai trazer benefício a nós e ao nosso próximo, acolhamos. Se esse pensamento é meu ou não é meu, depende sempre da mensagem e da informação que aquele pensamento traz. Porque estamos imersos na bondade e no amor do Pai. Ele quer a nós e a todos os que nos cercam bem. Se estivermos imbuídos e sempre buscando a comunhão desses pensamentos. A mensagem não importa de quem veio, se é minha, se é dos bons amigos de luz. O que importa é que ela seja aplicada e entre em ação. Fiquemos sempre com Cristo. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, dando continuidade agora aos estudos que estamos realizando do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, que é uma das citações do Sermão da Montanha. E hoje nós vamos conversar sobre os itens 12 e 13 desse capítulo, que trata-se do tema motivos de resignação. Por que nós devemos nos resignar diante da dor? Kardec vai conversar, vai nos orientar como nós devemos fazer diante do sofrimento, diante da dor, diante dos padecimentos pelos quais todos nós passamos aqui na Terra, porque, como nós sabemos, a Terra é um planeta de provas e expiações. E sendo um planeta de provas e expiações, todos nós que estamos aqui na Terra passamos por sofrimentos, por dores, que são essas provas e essas expiações. Só que muitas vezes o que acontece é que quando nós observamos
a diferença que existe em determinadas situações, né, nos vários cantos do mundo. Quando a gente observa uma sociedade rica, uma sociedade bem conceituada, uma sociedade que tudo existe em abundância, e a gente olha uma outra em que se passa até fome, uma sociedade em que o povo vive em condições precárias, vive na miséria, a gente fica a se questionar: onde está a justiça de Deus? Quando a gente vê alguém sofrendo, um irmão nosso, né, ou alguém padecendo, e vê um outro, né, que vive numa situação feliz, numa condição excelente de vida, a gente também se pergunta: por quê? Onde está a razão de tudo isso? Porém, a doutrina espírita vem nos explicar todos esses motivos que nós precisamos saber. Então, nesse capítulo, nesse item, motivos de resignação, iniciando esse item 12, Kardec vai explicar o pensamento de Jesus quando ele diz: por estas palavras, bem-aventurados os que são misericordiosos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, aquele que sofre resignadamente, ele terá uma compensação de acordo com o que a doutrina espírita vem nos explicar. Porém, é aquele que sofre com resignação, aquele que aceita esse sofrimento com alegria e com satisfação. Mas espera aí, mas eu tenho que sofrer e ainda ser alegre? É exatamente isso que ele está falando. Sofrer com alegria. Por quê? Porque esse sofrimento vai nos levar a sair daqui numa situação melhor. Porque geralmente, quando nós estamos sofrendo, existe uma causa justa para esse sofrimento. Porque senão, Deus, nosso Pai, não estaria agindo de acordo com a justiça, com essa justiça divina que todos nós espíritas conhecemos, que é bem colocada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós estamos aqui na Terra, passando por algum sofrimento, passando por alguma dor, por um padecimento, essa dor é justa. Por esse motivo, nós precisamos acolher esse sofrimento com resignação, porque, como ele vai nos dizer aqui na frente, é o pagamento das nossas dívidas do passado. Eu vou ler aqui o que ele está dizendo para que a gente entenda. Também podemos entender essas palavras, podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então, se nós hoje estamos passando por dificuldades, por problemas, e quando nós vamos observar a lei de Deus, se nós percebermos que as razões desse sofrimento não estão na vida atual, a causa se encontra numa vida anterior. E é por essa razão que, se nós passarmos com resignação, nós vamos saldar esse débito com a lei de Deus, essa dívida que nós contraímos no decorrer das nossas existências. Por quê? Porque, como nós fomos criados simples e ignorantes,
espíritos sem conhecimento intelectual e sem conhecimento moral, no decorrer das nossas existências nós fomos cometendo muitos erros para que nós pudéssemos aprender e compreender melhor a lei de Deus. Uma hora a gente acertava, outra hora a gente errava, outra hora a gente acertava, outra hora a gente continuava errando várias vezes, até que nós fomos equilibrando essa nossa conduta e conseguimos agora, depois de muitas existências, nós conseguimos entender melhor essas leis e passar a acertar mais do que errarmos. Assim, essas dívidas que nós contraímos em outras existências, nós temos que saldar essa dívida. É como se nós cometêssemos, vamos dar um exemplo simples que todos nós conhecemos, é como se nós cometêssemos uma infração à lei de trânsito. Então, nós cometemos uma infração no trânsito e a lei diz que, se nós cometemos uma infração, nós contraímos uma dívida e que nós precisamos pagar essa dívida, que é gerada uma multa, e nós precisamos pagar essa multa. As leis de Deus também, quando nós infringimos essas leis, nós contraímos uma dívida, só que é uma dívida moral. E nós vamos precisar corrigir, reparar essa dívida que nós contraímos. Então, e é através da reencarnação, meus irmãos, quando nós conhecemos esse mecanismo da reencarnação, a questão do livre-arbítrio, a questão da lei de causa e efeito, nós vamos entender que nós não somos injustiçados pela lei de Deus. Às vezes, a gente pode até reclamar, pode até se lamuriar que nós estamos sofrendo muito, que a dor que nós estamos passando, a gente não está aguentando, que nosso fardo é muito pesado. Porém, nós espíritas temos conhecimento de que essa situação pela qual nós estamos passando, ela é uma situação legal. Assim, quando nós vamos estudar o capítulo que trata da paciência, lá está escrito: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bendizeis o Onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, quando nós estivermos passando por uma dor, e às vezes isso acontece com muita frequência, e quando nós aceitamos passar por aquele padecimento com essa satisfação, é uma bênção para todos nós. Por quê? Porque nós vamos, depois de resignados, nós vamos sair daqui tendo saldado nossos débitos e curados daquela dor, daquele padecimento. E na vida futura, nós não vamos mais depois precisar retornar no novo corpo para saldar aquela dívida, porque ela já foi saldada. Assim, meus irmãos, qualquer padecimento que acontece conosco, nós escolhemos passar por aquilo ali. Nós sabemos que quando nós retornamos ao mundo espiritual e diante do histórico da nossa vida, que quando nós ali chegamos, nós vamos observar tudo aquilo que nós fizemos durante a nossa existência, não só sobre essa, mas também sobre outras existências que nós tivemos quando é permitido. Mas, sobre essa existência, nós vamos avaliar aquilo que nós fizemos de certo, aquilo que nós fizemos de errado. E a espiritualidade superior vai nos mostrar que muitas das vezes nós passamos por problemas, passamos por dificuldades que nós não conseguimos vencer. E aí, essas situações que nós não conseguimos vencer, nós vamos precisar retornar novamente para, num outro momento,
convivendo, às vezes com o mesmo grupo familiar, a gente precisar reparar, corrigir aquilo ali e dessa vez, através do esforço, da dedicação, através do trabalho, a gente fazer melhor. Então, essas oportunidades que Deus concede a todos nós, elas são muito importantes para o nosso crescimento. Assim, existem espíritos no mundo espiritual que estão aguardando a oportunidade de vir para a Terra para poder ter essa chance de, ao conviver com os mesmos familiares, com os mesmos parentes, com aqueles que lhes causaram dor, que lhes causaram sofrimento, corrigir esses erros do passado. E às vezes nós que estamos aqui, a gente fica reclamando da família que nós recebemos, dizendo por vezes que nós não merecemos estar nessa família, que nós deveríamos estar numa família melhor. Consideramos a nossa não ser aquela que nós escolhemos, mas não é verdade. Todos nós no mundo espiritual escolhemos estar juntos desses mesmos que estão conosco nesse momento. Assim, meus irmãos, essas dívidas do passado e esses débitos, nós vamos ressarcir a lei divina, mas não é somente através do sofrimento, através da dor. A gente pode ressarcir também através do trabalho, através da prática da caridade, do amor ao próximo. Quando a gente leva um alimento para alguém que está com fome, com alguém que está necessitado, quando a gente leva um esclarecimento com aquela pessoa que chegou no centro espírita, passando por uma dificuldade que ela não está conseguindo resolver sozinha, quando numa entrevista, uma entrevista em que a pessoa começa a conversar ali com o orientador da casa espírita, ela começa a falar das suas dores, do seu sofrimento, e nesse atendimento fraterno, o fraternista consola aquele espírito, dizendo que essa dor que ele está passando, realmente ela não é fácil, mas que é uma oportunidade para ele aprender com essa experiência, para que ele possa melhorar. E a gente sabe que toda dor, ela é muito difícil. Quando nós estamos passando, é um desafio na vida de cada um de nós. Quem já passou por uma enfermidade grave, como uma doença do coração, ou um câncer, em que teve que passar por uma cirurgia, ou uma outra doença qualquer, que a pessoa realmente não tinha como saber se ela ia sair daquela situação, daquele sofrimento, e que naquele momento ele sabe que ele está nas mãos de Deus. Geralmente nesse momento, a nossa fé e a nossa confiança em Deus, ela aumenta. Ela aumenta porque ali a gente vê, naquele instante, que nós somos carregados pela espiritualidade. Às vezes nós que estamos ali, naquele hospital, a gente vê que nós, às vezes, não temos força nenhuma, e que a força que nós temos vem do alto. Às vezes a gente sente a proximidade tão grande dos nossos irmãos espirituais, que é como se eles estivessem nos carregando naquele instante, para que a gente possa, naquele momento, perceber que a presença de Deus em nossa vida, em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis,
ela não falta para todos nós. Ela está ali, naquele instante, através dos seus representantes, através dos nossos irmãos espirituais. Assim, todos nós que aqui nos encontramos na terra, é claro que nós vamos passar por sofrimento. Não tem ninguém que esteja aqui que nunca passou por nenhuma dor, que nunca perdeu um ente querido, um ente amado, que não viveu uma situação de desilusão e que não foi assistido. Então todos nós passamos por essas agruras em nossas vidas. Só que essa resignação, ela não significa que nós devamos ficar acomodados, porque nós estamos sofrendo. Não é isso, não é ficar acomodado, olhando, esperando que caia do céu. Porque Deus espera que nós também façamos a nossa parte, através do esforço, através da luta, da perseverança, acreditando que nós vamos realmente vencer aquela situação, passar por aquele problema e sair vitorioso. Alimentar aquela esperança nos nossos corações, né? Porque é essa esperança que nos deixa vivo, que nos deixa com essa confiança de que realmente nós vamos passar por ali e vamos sair numa situação melhor. E às vezes, depois de passar por uma tribulação dessa natureza, quando alguém também está passando por aquela mesma situação, a gente é mais sensível à dor do outro. A gente entende melhor aquilo que o nosso irmão está passando. Então, e isso faz com que a gente se modifique e se transforme diante das inúmeras dificuldades pelas quais nós passamos aqui na Terra. Então, gente, realmente essa dor é uma bênção na vida de cada um de nós. E é essa compreensão que a doutrina espírita nos traz. Esse esclarecimento que os espíritos, nossos irmãos, a todo momento vêm nos trazer, dizendo que nós somos uma alma, mas que nós somos seres imortais e que nós vamos voltar para esse mundo espiritual, acreditando na continuidade da vida, acreditando na vida futura. E que quando nós acreditamos nessa vida futura, nós construímos melhor no nosso presente, nós estamos mais atentos, mais vigilantes a tudo que está ocorrendo conosco, porque nós estamos construindo para que no futuro nós possamos estar melhores. Aquele então que maldiz da sua situação, que não aceita, que se lamenta, que acusa a Deus, ele chega no plano espiritual do mesmo jeito que ele saiu de lá, porque ele não se resignou diante daqueles fatos. Ele não agradeceu a oportunidade que ele estava tendo, né, de vivenciar aquela dor, aquele sofrimento e ficar melhor na sua vida. Então, quando nós estamos aqui na Terra, nós sabemos que a nossa vida ela passa muito rapidamente. 70, 80 anos passa muito rápido. Às vezes a gente olha para trás e a gente pensa assim, nossa, mas nós já estamos com toda essa idade. E o que nós aprendemos de tudo isso? Quando a gente vê o nosso histórico, desde o nosso nascimento até agora, o que eu tenho aprendido na vida? O que eu vou levar daqui como uma experiência valiosa da vida material? Conhecimento espiritual que eu tive. Por essa razão, os Espíritos nos dizem que nós precisamos não desprezar a vida material. Claro que não, porque nós precisamos das coisas materiais,
mas nós necessitamos dar maior atenção à nossa condição de espírito, porque nós vamos viver nesse outro mundo como espírito que nós somos. E tudo aquilo que nós conquistarmos aqui na terra nesse momento vai servir de bagagem para que nós cheguemos no mundo espiritual com essa condição melhor. Assim, meus irmãos, que Deus, nosso Pai, possa continuar nos abençoando agora e sempre. Que assim seja, que possamos reflexionar sobre todos esses ensinamentos, que são grandes oportunidades para todos nós. Que assim seja. Ai, meu Deus, o cara está mandando coisa para cá. Então, nós chegamos ao final dos nossos estudos, agradecendo os nossos coordenadores dessa tarde. Enquanto os passistas vão se posicionando no salão, nós gostaríamos de lembrar que amanhã encerra-se o ciclo de palestras de setembro, com a exaltação do Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. E em outubro nós vamos ter o nosso quarto MEAC, o Mês Espírita Allan Kardec. Mês em que a gente tem o coral, as palestras, e nós recebemos uma belíssima doação da Portari Calçados, uma loja, quem conhece sabe a qualidade, a beleza dos produtos. Ganhamos mais de 200 pares. Nós não tivemos a nossa pizza e durante todo o mês de outubro a gente vai ter esse bazar com sapatos lindíssimos. E agora sim, vamos agradecer ao Mestre Jesus por aqui estarmos reunidos em torno do Teu Evangelho, em torno da Tua doutrina dos Espíritos, que mais uma vez nos convida a compreendermos os Teus ensinamentos, Mestre Jesus, a amarmos uns aos outros de forma verdadeira, a amarmos a nós mesmos, essa essência divina, e assim nos transformando a cada dia em seres humanos melhores, conhecedores de que somos todos filhos do Pai, irmãos iguais, e por isso a solidariedade, a fraternidade é a lei desse Deus de amor, de justiça e de misericórdia. E aqui, nesse instante, reunidos, lhe rogamos as vibrações do amor, da saúde, da paz, durante o trabalho do Paz, que possamos acerenar as nossas mentes e vibrarmos também, resplandecendo em luz. E é com a oração que nos ensinastes que vamos unir os nossos sentimentos, elevá-los a Deus, rogando por cada um de nós e também por todos os irmãos dispersos nesse universo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo o mal. Magnetiza, Senhor, estas águas, e que possamos todos nós retornarmos aos nossos lares, levando o Senhor em nossos corações, e que seja uma semana de muita paz, de muita prática no bem, e que o Pai nos abençoe. Assim seja.